Há livros na Bíblia que nos ensinam a andar, mas há outros que nos ensinam a suportar quando não conseguimos mais andar. O livro de Jó é esse tipo de livro. Ele não explica o sofrimento, ele revela Deus dentro do sofrimento. Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó era o homem mais justo de sua geração e ainda assim foi lançado na dor mais profunda. Perdeu seus filhos, bens, saúde e o respeito das pessoas. Mas o mais duro não foi o que ele perdeu, foi o silêncio de Deus. E nesse silêncio, Jó se debateu, fez 24 acusações contra Deus, não por maldade, mas porque o desespero fala alto quando o coração não entende. Ele acusou Deus de injustiça. Por que o justo sofre e o ímpio prospera? Acusou Deus de indiferença. Por que te escondes de mim? Acusou Deus de crueldade. Nasci para sofrer? Acusou Deus de abandono. Quem me dera nunca ter nascido? Cada palavra de Jó parecia um grito. Senhor, tu estás no controle, mas por que não me salvas? Mas ainda assim, era em Deus que Jó clamava. Isso é o mistério da fé. Jó nunca rompeu completamente com Deus. Ele acusava, mas continuava orando. Questionava, mas continuava chamando. Senhor! Ele falava contra Deus, mas falava com Deus. E esse é o sinal de quem ainda crê, mesmo quebrado. O descrente se afasta, o crente grita. Então, quando o silêncio termina, Deus fala. E o que impressiona é que Deus não responde nenhuma das acusações diretamente. Não explica o porquê do sofrimento. Deus não dá um sermão, ele revela sua grandeza. Dos capítulos 38 ao 41, o Senhor fala 70 vezes com perguntas que são respostas em si. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem dá ordem aos relâmpagos? Quem põe limites ao mar? Sabes tu como nasce a luz da manhã? Deus não justifica seus caminhos, ele mostra quem ele é. Porque a dor de Jó não era apenas o que ele perdeu, era o que ele não entendia. E Deus cura Jó não com explicações, mas com revelação. Ele mostra o Behemoth e o Leviatã, símbolos da força gigantesca, indomáveis, e diz: todas essas coisas estão sob o meu domínio, até o caos obedece à minha voz. Deus estava dizendo: Jó, o mesmo poder que governa os céus também governa a sua dor. Nada foge do meu controle, nem o diabo, nem doenças, nem desespero. Por trás de tudo havia uma batalha espiritual. Satanás queria provar que o homem só ama a Deus quando tudo vai bem. Mas Deus confiou em Jó. E mesmo ferido, Jó não amaldiçoou o nome do Senhor. Isso nos mostra algo tremendo. Há dores que não são punições, são provas de confiança. Há silêncios de Deus que não são rejeição, são estratégias de fé. E enquanto Jó chorava na terra, Deus lutava por ele no céu. Mesmo quando Jó não via nada, Deus nunca saiu da cena. No final, Jó se encontra com o próprio Deus e diante da presença divina ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. A dor levou Jó do ouvir falar ao conhecer de verdade. Ele não ganhou apenas filhos, bens e saúde de volta.
ele ganhou uma revelação de Deus que só se encontra no vale da aflição. Vivemos tempos em que muitos também acusam a Deus. Por que tanta injustiça? Por que Deus não intervém? Por que os bons sofrem e os maus prosperam? Mas o livro de Jó nos mostra que Deus não perdeu o controle. Ele ainda governa o universo e o coração humano. Nada escapa à sua vontade. E até a dor que hoje nos aflige pode ser o terreno onde Deus vai revelar quem Ele é de verdade. Talvez você esteja como Jó, cansado, caluniado, abatido e sem respostas. Mas Deus não te esqueceu. Deus nunca esquece dos seus. Ele está apenas te preparando para ver o que nunca verias sem passar por isso. Quando olhamos para Jó, vemos um homem justo que sofreu sem culpa e que no fim foi vindicado por Deus. Mas quando olhamos para Cristo, vemos algo ainda maior. O sofrimento de Jó traz à memória a entrega de Cristo. Ele sofreu sendo completamente inocente, foi caluniado, desprezado, ferido e pendurado num madeiro. Não por seus pecados, mas pelos nossos. Na cruz, Jesus também gritou como Jó: Deus meu, por que me desamparastes? Mas diferente de Jó, ele não apenas perguntou, ele venceu o silêncio, ressuscitou, abriu o caminho da esperança e nos garantiu uma vida onde não haverá mais lágrima, nem dor e nem injustiça. O livro de Jó termina com restauração, o Evangelho termina com ressurreição. Quem hoje suporta o fogo da prova, amanhã contemplará o rosto de Cristo e entenderá que nenhuma lágrima foi em vão. Portanto, se você está cansado, ferido ou sem resposta, lembre-se, Deus ainda fala. Talvez não do jeito que você quer, mas sempre com o poder que você precisa. E quando Ele fala, tudo que era dor se transforma em adoração. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém.